Salve, salve, rapaziada. Morada 86 na área. Eu sou o André. Salve, salve, galera. Aqui é a Márcia e hoje a gente vai entrevistar o Alan. Isso aí. Oi, galera. Meu nome é Alan e eu estou aqui hoje para contar a minha história. Isso aí. Firmeza. Hoje a gente vê que você é evangélico, mudou a sua vida, né? Lá atrás, nas antigas, há muito tempo atrás, você era do mundão. E aí a gente quer que você conte um pouquinho de como que era a sua vida no mundão, no tempo da loucura, no tempo de cachorro louco mesmo. Então, gente, é o seguinte, quando a gente está naquela vida, pra gente tudo é mil maravilha, né? Quando você tá lá naquela... Só que é tudo ilusão, é uma ilusão que muitas das vezes tem muitas pessoas que não percebem que é ilusão e tem muitas pessoas que não aceitam quem tá fora falar, né, no caso. E quando eu tava lá eu achava que era mil maravilha, mas isso foi chegando um tempo que eu vi que não era, o negócio tava virando ao contrário. Foi tanto que eu já não tinha nem mais esperança de vida. Eu cheguei numa situação que pra mim não tinha mais, a vida não tinha mais sentido, né? Eu cheguei até a pensar em algumas vezes, nos últimos dias que eu tava naquela vida lá, eu cheguei até pensar comigo em tirar minha própria vida, né? Naquela época. Eu nunca nem comentei isso com a família, mas foi uma coisa que eu comecei a pensar sozinho. Porque, como eu falei, no começo é mil maravilha. Você começa no rolê com os caras, né? Pintam as minas no meio, e aí você se acha, o bambambam. Só que quando o negócio começa a afundar, que você vai começar a perceber a merda que você está fazendo, né? A cagada que você está fazendo. E aí quando você tenta voltar, já era, né? Então chegou um tempo da minha vida que pra minha vida não tinha mais sentido, não tinha mais esperança de vida. E eu realmente, eu tava chegando a um ponto de querer tirar minha própria vida. E quando foi pra você sabe quando dá aquele gatilho que fala, tá na hora de eu mudar? Então, eu sempre falo pra todo mundo, eu não faço rodeio pra falar. Eu creio, acredito muito em Deus. Eu nasci no berço evangélico, sou evangélico, né? Eu nasci no berço evangélico. E se não fosse por Deus, eu não estaria aqui hoje, né? Quem estiver assistindo, quem assistir esse vídeo, essa entrevista, vai saber. Quem sabe, quem entende, vai saber o que eu estou falando, né? Eu creio muito em Deus. Então, meu pai na época, ele orava muito para Deus transformar minha vida, para mim voltar a ser o que eu era antes. Meu pai, minha mãe, minha família inteira, né? E quando eu já estava, como eu disse, né? Eu cheguei no fundo do poço e ainda passei um pouco para baixo. Eu sempre falo isso. Deus usou uma pessoa, e essa pessoa veio na minha casa, né? E essa pessoa falou comigo tudo que estava acontecendo, né? E a pessoa falou, ó, Deus está te dando uma nova chance. Se você aceitar, Ele vai te ajudar a você sair dessa e vai transformar a sua vida novamente. E aquele dia, a partir daquele dia, eu coloquei aquilo no meu coração, né? Porque Deus, Ele faz, mas a partir do momento que você quer que Ele faça. Porque tem muitas pessoas que quando está numa situação assim, não só na vida da loucura, mas quando está em outros tipos de problema também. Às vezes na hora da saúde, sentimental, no profissional, que vê que não está conseguindo, as pessoas acham que Deus vai descer e pegar a pessoa e falar, olha aqui, é assim. E não é assim. Porque para Deus fazer algo na vida da gente, a gente tem que dar um primeiro passo, né? Tem uma mensagem, eu gosto muito dessa mensagem que diz, que acho que todos conhecem, né? Você primeiro coloca o pé, depois Deus coloca o chão, né? É questão da fé. É preciso se eu não colocar o chão, você cai. Sim. Pois dessa forma. Mas se você não tem aquele pingo de fé, você nunca vai sair. É a questão da fé, né? Na verdade, você tem que
pensar. É difícil a pessoa que não acredita em Deus, mas mesmo assim. Lógico que sim, Ainda tem uns loucos se tinha que não. aprovação naquela época e o pessoal ainda cair, imagine hoje em dia, que eu acho que é muito mais fraco isso. Eu vi um barato esses dias atrás na internet, o moleque perguntou assim, o cara que é ateu, que não acredita em Deus, se ele não acredita em Deus como ateu, como assim não acredita em Deus? Se é ateu não acredita em Deus? Ele não acredita em nada. No meu modo de pensar sobre não acreditar em Deus, eu creio que até os ateus sabem que Deus existe. É porque o ateu ele não admite. Sim. Ele não admite, mas ele pode assim não ter, não sei, acho que até fé ele tem, entendeu? O negócio é que o ateu ele não admite. Porque hoje, o que eu sou hoje, teve muitas pessoas que... Teve muitas pessoas que chegou em mim e falou, agora eu acredito que Deus existe. Pela situação que eu vivia. É verdade. Pela situação que eu vivia, pessoas chegou em mim e falou, agora eu creio que Deus existe, agora eu acredito. Porque ninguém dava nada. Os meus amigos, os mais chegados, falavam pra mim, falavam, esse ano aqui, esse final de ano aqui, ele não veio o Natal. Na situação que eu tava, pra vocês terem uma ideia. Estava numa situação crítica. Bem, por mais que crítica. Né? E eu tava numa situação que eu não tomava mais banho, não tava nem aí com nada, eu muitas das vezes fazia necessidade da roupa, até porque eu não tinha mais nem, meu corpo já não tinha mais força. Eu levantava, saía do lugar assim, se eu tivesse sentado eu levantava pra andar e eu andava com medo de cair, porque eu não sentia mais força. Caramba, mas é o que? Bebida ou droga? Bebida e droga junto, né? As duas coisas, porque eu não comia. Eu não sentia mais gosto de comida, né? Você entende hoje que isso também foi a depressão, né? Colocou também nesse mundo, né? Muito disso também é a depressão, porque eu acho que assim, quando a nossa autoestima baixa e aí a gente procura um recurso e normalmente a droga e a bebida é um recurso que é reconfortante para aquele vazio que a gente sente. Sim, eu posso até dizer que foi uma depressão, né? Assim, você sofre alguma desilusão na vida e você vai achar, como você disse, né? O conforto, você acha que a saída tá lá. Na droga, na bebida, porque ali você se alegra, e que nem eu falei, né? Aí tem os camaradas, aí pintam as minas e tal, e você sai no rolê e tudo ali, aí rola tudo. E aí você acha o conforto ali, você acha a solução ali. Mas é aí que eu falo que é ilusão, né? Até você chegar na sua casa e ver que não é. Quando você chega em casa. Você vê sozinho. Você chega em casa, a realidade é outra. A realidade é outra. E aí que acontece o seguinte: quando você já está dominado, você chega em casa e vê que a realidade não é nada daquilo lá e você quer voltar para trás. Sim, quer voltar para onde E aí é onde você vai se aprofundando cada vez mais. Vai afundar mais, né? Vai. É por isso que tem muita gente hoje em dia que não consegue nem voltar para casa Não mais. volta, a pessoa sai, é uma realidade que é difícil, aquilo que o Alan falou, você tem que ter fé. O que salvou ele foi a fé. Claro que depois veio, você casou com a sua esposa, ela é uma pessoa também da religião, né? Sim, e o que eu falo? Eu sempre falo para todo mundo, o que me ajudou foi Deus. Mas tipo assim, como eu falei, você dá o primeiro passo, Deus faz tudo o resto. Mas quando você dá o primeiro passo de coração, né? Porque tem muita gente, eu conheço pessoas assim, né? Até mesmo dentro da igreja, tem pessoas que muitas das vezes vai na igreja atrás de uma profecia, atrás de uma palavra, não, porque aí, tipo assim, Deus vai fazer tal coisa por você, mas ela vai na intenção de receber aquela profecia para saber o que Deus vai fazer com ela, mas depois, tipo assim, ela não agradece por aquilo, ela vai voltar onde ela estava antes, ela só queria aquilo. Na verdade, a pessoa ela não vai na igreja por causa de Deus, né? Ela vai esperando alguma coisa. Esperando alguma coisa. E na verdade você tem que ir por causa de Deus. Você tem que pisar lá pensando que vai receber as coisas para Deus, não que você vai ganhar de Deus alguma coisa. E eu falo uma coisa, a gente serve a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz e nem pelo que Ele fez na minha vida e nem pelo que Ele ainda vai fazer. Porque eu tenho muitas promessas. Deus fez muitas promessas na minha vida e se cumpriu, né?
Então, ainda tem muitas coisas ainda para acontecer na minha vida. A gente serve a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz, nem pelo que Ele fez na minha vida, e nem pelo que Ele ainda vai fazer. Porque eu tenho muitas promessas. Deus fez muitas promessas na minha vida e se cumpriu. Né? Então, ainda tem muitas coisas ainda para acontecer na minha vida. Você sabe que esse negócio de religião é meio complicado, né? Eu tipo, vivi no meio da religião quando eu era moleque, mas era na parte do Testemunho de Jeová. Mas não ia pegar isso aí, né? Aí depois eu fiquei meio que perdido no... Perdido mesmo? Você teve uma fase que você não acreditou? Eu fiquei perdido bastantes anos. Eu fiquei perdido, na verdade eu fiquei perdido na minha adolescência. Nossa, aí tem que falar que realmente fé é fé. Quem via meu pai há 10 anos atrás não acreditaria aí tipo assim, de fé de hoje. Aí de repente eu pensei em ir na igreja, né? Aí tem a minha esposa que ajudou também, né? Aí, tipo assim, aí eu comecei a entender umas coisas que eu não pensava antes. Tipo assim, aí eu acreditava em Deus, né? Mas não tinha noção de algumas coisas que eu tenho noção hoje, né? Aí isso aí muda bastante na sua vida, muita coisa que você aprende. Então, aí tipo, teve até um culto esses dias atrás que pegou o pastor Oséias lá, que ele falou que acontecia as coisas na sua vida que era pra, mesmo que fosse de ruim, que era pra você, Deus te dando uma lição, um jeito de você chegar perto dele. Eu acho que se não tivesse acontecido muita coisa na minha vida, eu não tinha nem, não sabia nem, eu acreditava em Deus, mas é porque tava cagando que era. 99,99% procura Deus no seu momento de dor. Então, mas aí que tá o problema, né? Aí que tá o negócio. Quando você se vê numa situação que você olha para um lado, para o outro, você olha para frente, olha para trás, não vê saída, aí você procura Deus. Sim, né? E tá errado. Porque você tem que procurar Ele em glória também, aquele momento bom. Eu já não procurei já na dor, não. Na dor eu já acho que eu era mais doido. Eu procurei assim do nada, na verdade. Na verdade foi tipo assim, Isso é que você diz agora. Não, verdade. Não, é sério, Deus sabe, eu não, tipo assim, não procurei na dor. Tipo assim, foi tipo assim, uma coisa espontânea. Veio na minha cabeça e falou assim, vai na igreja, eu fui, gostei e fiquei. Hoje eu trabalho na igreja. Então tipo assim, foi espontâneo, não foi um negócio premeditado, nem eu tava sofrendo com dor. Não, pai, não fala assim na dor de você ter que estar super decaído. Eu falo assim na dor, é tipo assim, aquele momento que você tá perdido. Pode ser que eu estava perdido e eu não sabia. Você tava confuso. Eu tenho até o ódio do dia que você foi a primeira vez, lá do dia que você falou pra mim quando você saiu. Então, eu te mostro, você vai ver que de certo você também não tava. Mas eu acho que a gente deveria procurar em todos os momentos. E nós reclamamos tanto no lugar de agradecer muito mais. Na verdade, a gente tem que viver Deus 24 horas por dia. Sim. Porque Deus, ele é o criador de tudo. Né? Deus ele é o criador dos céus, é o criador da terra. Nós somos dependentes de Deus. Porque se Deus falar, a partir de agora, a marcha não vive mais, acabou. Não tem... Se Deus falar assim, a partir de agora, nenhum de nós que está aqui nessa sala, acabou, não tem como. Cantou sua bolinha no bingo, tchau. Já era. Tchau. E a palavra de Deus, ela diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Isso, não cai. Não cai uma folha da árvore que Deus permita. Isso é bíblico, entendeu? Então, eu acho não. A gente teria que viver Deus 24 horas por dia. Não é isso que as pessoas fazem, como nós estamos falando. Tem muita gente que procura Deus naquela hora da angústia. E muitos conseguem sair daquela situação e depois não volta mais. Só que nada, Deus já fez por mim, agora eu vou seguir o mesmo caminho, ou senão eu vou mudar o rumo, mas Deus vai ficar para trás. Mas, olha, sinceramente, da maioria das histórias que a gente conhece assim, que viveu assim, no limite e reconheceu Deus, acho que de 10, um desses 10 realmente deixa de existir de Deus. Eu acho que a maioria acaba... Porque é diferente, por exemplo, para você do que para mim, a nossa fase. Porque você encontrou-se num momento que
você não tinha mais saída, entendeu? Você ia escolher até uma coisa que você sabia que era um problema muito sério. Então, se você deixar de se apegar a ele, você vai se apegar ao quê? Sim. Eu, quando eu estava naquele momento meu, já no limite do limite, né? Porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Sim. Na vida de cada ser humano. E se Deus tem um propósito na vida da pessoa, o que acontece? A gente tem livre-arbítrio, né? Deus tem um propósito na minha vida e ele chega e apresenta para mim aquilo ali. Se eu não quiser, amém. Entendeu? E ele apresenta aquele propósito meu. É bom, muito. O que aconteceu comigo? A pessoa chegou e falou: ó, vai acontecer assim, assim e assim. Se você realmente voltar para Deus, voltar para Jesus novamente, se você quiser sair dessa vida, entendeu? E eu catei aquilo, coloquei no meu coração e falei: não, a partir de hoje eu vou voltar ao que eu era antes, né? Eu vou servir a Deus e eu vou mudar de vida, porque Deus está me dando essa oportunidade. E a partir daquele dia a minha vida começou a mudar. Veio as tentações? Veio, até hoje tem tentação. Tentação Até hoje, né? Porque a tentação, ela vem da parte de quê? Ela vem da parte do diabo, da frente do inimigo, né? Então, Deus foi tentado, né? Então, por que nós não vamos ser? Então, até hoje tem as tentações, mas a palavra de Deus, ela diz: resistir o diabo e ele fugirá de você. A gente tem que, se você começar a gravar a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, tudo que acontecer, você vê que é uma coisa que não é bom, você vai lembrar: nossa, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Você repreende o inimigo e segue o caminho. Mas é que eu falo, quando a pessoa falou para mim: ó, se você quiser, se você aceitar o que Deus tem para você e for fiel a Ele, a partir de hoje vai começar a acontecer assim, 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 assim na sua vida. E eu, a partir daquele dia, eu coloquei aquilo no meu coração e aceitei o que Deus tinha, sair daquela vida, né? Como não foi fácil. E a partir daquele dia pra cá, minha vida começou a mudar. Foi mudando, foi mudando, foi mudando. E eu digo que foi até rápido. Foi até rápido demais, porque eu não tinha uma cueca pra vestir. Foi rápido mesmo, não cara. Eu nem consigo vestir. lembrar, tipo, de... Sim, eu não conseguia trabalhar, eu não tinha roupa, eu não tinha um calçado, eu não tinha nada. Eu tava, se você entrasse no meu quarto lá, minha irmã lembra, quando eu era uma podridão só, e pra mim tava tudo normal, né? Pra você ver como que funciona o negócio. E aí, em pouco tempo, eu já arrumei emprego novamente, né? Comecei a ter força, meu físico começou a voltar, as forças do meu físico. Arrumei emprego, comecei a trabalhar, foi indo, e aí as coisas que Deus falou através daquela pessoa começou a acontecer, assim, na cara, né? E uma das coisas que eu mais tinha desejo no meu coração, apesar de eu ser pai já há muito tempo, eu tenho uma filha, mas eu não criei ela, consequência da adolescência, né? Eu tive essa filha na adolescência e eu sempre tinha aquele desejo no meu coração: eu quero ser pai, eu quero ter uma esposa, eu quero ter uma família, eu quero cuidar do nenenzinho, eu quero pegar um nenenzinho no meu colo e falar: esse aqui é meu. E uma das primeiras coisas que Deus me deu foi isso, né? Deus me preparou uma esposa e com pouco tempo a gente planejou, foi tudo planejado, não foi nada assim, aconteceu, né? Foi a coisa mais linda do mundo, que está aí hoje. O Mateus cheio de saúde, que muitas vezes deixa a gente de cabelo em pé, né? Foi a maior promessa, uma das maiores promessas que Deus fez na minha vida e se cumpriu, né? Hoje eu tenho meu carro, né? Não é um carro do ano, mas é o que Deus me deu, é o segundo carro que eu tenho, e muitas coisas ainda eu estou conquistando na minha vida. Mas assim, como eu disse, se Deus falar com a pessoa: eu vou fazer assim, 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 independente de onde a pessoa estiver, e a pessoa tiver fé, acreditar, né? E se dedicar a servir a Deus de coração, tem certeza que Ele faz, né? Deus ele não é um paquimita, né? Ao contrário do diabo. O diabo, ele te oferece os melhores pratos, os maiores pratos bonitos,
só pra ver você depois, ver você na lama como eu tava, né? É verdade. E você sabe que o negócio de igreja, depois que eu comecei a ir na igreja, que eu vi que acontecem umas coisas mesmo. Porque aí às vezes você tá num culto, aí cada um pega o que é seu, né? Na verdade, tipo assim, tá pegando ali, o que é pra você, o que não é pra você é pra outra pessoa, e várias vezes pegou e, tipo assim, era pra mim, às vezes até aponta pra você. E era o que estava acontecendo, ou o que você estava pensando, e aí era real. Eu falava, putz, é foda, o bagulho é doido mesmo. E uma coisa que eu vou deixar assim, uma coisa que eu vou falar pra vocês, não foi fácil, e não tá sendo fácil. Não é fácil, não é assim, ó, Deus falou que ia fazer, Deus tá fazendo e o negócio tá mil maravilha. Não. O caminho é espinhoso, é cheio de pedra, mas a palavra diz, né, que para chegar no céu você tem que ir pelo caminho, a porta é estreita, né? O caminho largo você tem, que é o caminho da perdição, né? Mas assim, não está sendo fácil, não é fácil, é uma luta a cada dia, né? Hoje eu tenho meu comércio, né? Eu e minha esposa estão batalhando aí, o negócio tem hora que dá uma travada e esse dia mesmo a gente falou, meu Deus, e Deus falando, eu tô no negócio. Aí é que eu falo pra vocês, ó a fé, né? Porque há uns tempos atrás eu falei pra ela, eu acho que não vai dar certo não, vamos baixar as portas. E eu e ela sozinho em casa, a gente conversando, né? E aí a gente chegou na igreja, é como se fosse uma pessoa escutando lá e falasse lá pra alguém da igreja, para depois a pessoa falar para nós, né? E aí quando eu cheguei na igreja, eu tava ali ouvindo a palavra, um culto maravilhoso, e aí levanta uma pessoa lá e fala, não desista porque eu tô no negócio. De repente você tá no culto, o cara fala o que você tá acontecendo com você. Aí tipo assim, lá dentro ninguém tá sabendo, mas você sabe que é seu. É seu. Entendeu? E falando o que é mesmo, entendeu? Aí tipo assim, aí dá aquela olhada assim, ou aponta o dedo assim, aí você fala, putz, Então, e tipo assim, mas aí acontece, entendeu? Eu não vou deixar acontecer tal coisa e tal, pode ficar tranquilo, tô com você. Entendeu? Acho que você se sente mais até aliviado. Não, você fala, putz, foi pra mim essa parada aí. Porque várias vezes, tipo assim, como eu falei pra sua irmã, muitas vezes as pessoas, elas têm um monte de gente, você tem sua esposa, várias vezes você for sozinho, eu tô ligado. Muitas vezes eu tava em casa, era só eu e Deus, o mês inteiro, entendeu? Não tinha ninguém. Eu chegava do trampo, eu ligava a televisão, sentava no sofá, assistia uma tela, e era eu e Deus só. Tinha vezes que eu não queria assistir nada, eu sentava no barato e ficava eu e Deus, mano. Aí eu ficava trocando ideia com Deus. Falava, e eu ficava trocando ideia, né? Tipo assim, aí as pessoas falam assim, você não tem uma comunhão com Deus, você não conversa com Deus. Quantas vezes estava só eu e Deus em casa? Mais ninguém. E trocando ideia. Do meu jeito, entendeu? Mas eu estava trocando ideia com Deus e ele trocava ideia comigo. Muitas vezes eu segurei a onda dos baratos que acontecia comigo por causa que era eu e Deus no barato. Lá, e eu não estava bebendo, não estava usando droga, não estava fazendo nada, estava trampando, estava praticando o trampo. Falar, puta Deus, hoje tá foda, hoje eu não tô legal. Aí colocava um filme que você não conseguia assistir, aí você não conseguia ler, não conseguia fazer nada, a internet já também, você tinha visto tudo que tinha acontecido no mês inteiro, aí você começava a trocar ideia com Deus. Só que daí, tipo assim, eu não ia na igreja, não tinha, tipo assim, uma comunhão com outras pessoas que era religiosa. Então eu acreditava em Deus, trocava ideia com Deus, mas não ia na igreja. Depois que eu comecei a ir na igreja, que eu vi que o barato é diferente. E depois comecei a trabalhar, aí eu vi que é outras coisas ainda. Você vai, tipo assim, cada dia passo de firmeza, você vai aprendendo mais. Sim, é verdade. Como você falou, né? Trocar ideia com Deus, conversar com Deus. E aí tem gente que nem você falou, aí tem gente que fala assim, mas você não fala com Deus.
Só quem sabe o nosso íntimo, o nosso Exatamente, que tá falando, né? E Deus, você pode conversar com ele. Tem pessoas que acham que pra gente conversar com Deus, você tem que estar sempre de joelho dobrado. Não, se tiver só você, que nem você falou, né? Tava só você e Deus. Eu conheço testemunho de uma pessoa que ele colocava uma cadeira, ele morava sozinho também. Né? E a pessoa, ele estava numa fase da vida dele ali, e ele pegava uma cadeira, ele chegava na casa dele, chegava do serviço, tomava banho, pegava uma cadeira, ia na sala, colocava assim, falava: Espírito Santo, essa aqui é sua, eu vou sentar aqui. E ficava conversando, né? Com o Espírito Santo, com Deus, né? E ele precisava de algo. E ele falava: ó, o senhor sabe, Deus está vendo minha situação aí, faz alguma coisa por mim aí. Mas Deus queria algo a mais da parte dele. Até ele entender que Deus queria algo a mais, foi assim, ele ficou uns par de tempo, né, conversando. Ele colocava a cadeira lá e sentava aqui e falava: agora nós vamos conversar. Ó, hoje eu trabalhei de novo e não aconteceu o que eu falei pra você, eu preciso daquilo. Mas Deus queria algo a mais dele, né? Até que ele percebeu e começou a fazer diferente. Aí as coisas começaram a acontecer. Então, ou seja, só tá você e Deus. Se você, que nem o André falou, né? Que ele é do tipo que quando as coisas estão acontecendo com ele, ele não leva pros outros, né? Ele fala com Deus. É a melhor coisa que... É a melhor maneira de, se você quer resolver a sua situação e desabafar, é falar com Deus. Se é um lugar reservado aí só você não precisa estar ajoelhado para falar com Deus. Eu tô meio assim, meio relaxadão nessa parte, mas eu costumo levantar às madrugadas. Eu coloco o relógio para despertar 3 horas da manhã e levanto para me orar. E eu nem chamo ninguém, não chamo minha esposa. Eu sei que minha esposa ora também, é uma mulher de oração, mas eu faço isso sozinho. Tá todo mundo dormindo, todo mundo quieto, o relógio desperta, eu vou lá rapidinho, desligo e saio do quarto, vou lá para a sala, dobro meu joelho ali, porque eu gosto de falar com Deus de joelho dobrado, né? Cada um tem o seu jeito. Só se não tiver jeito mesmo. Mas aí eu dobro meu joelho e falo com Deus, eu oro, eu peço a Deus aquilo que eu preciso. Eu peço para Ele estar com providência na situação, caso é isso que eu estou vivendo, né? E graças a Deus, desde quando eu saí daquela vida, Deus nunca, depois desse dia pra cá, Deus nunca mais me abandonou. Aliás, quando eu estava naquela vida, Deus não tinha me abandonado. Não. Né? Era eu que não estava me achegando a Ele. Exatamente. Né? Eu que não estava me achegando a Ele. Porque então, aconteceu várias coisas. Eu tive overdose sozinho, dentro de casa. Eu estava numa situação, minha vida estava tão perdida, que nesse dia que eu tive overdose, eu não lembro onde foi que eu arrumei um dinheiro. Eu não sei se era um dinheiro que eu tinha para receber, uma coisa assim. E eu me lembro que eu desci ali na mercearia do Toninho, acho que eu comprei 3 litros e 51. Caramba! Trouxe, guardei dentro de casa, dentro do meu quarto. Aí eu saí, fui na biqueira lá embaixo e peguei logo uma porção daquela bem servida mesmo. Falei: agora eu vou arregaçar. Não queria ninguém perto de mim, só eu. E entrei pro quarto, acho que eu fiquei uns 3 dias. Imagina. Uns 3 dias invernado, fiquei uns 3 dias. Só cachaça e farinha, cachaça e cocaína. E quando foi no 3º dia, que já estava acabando já, como se diz, já estava raspando o tacho, eu lembro que eu levantei da cama e me deu aquele negócio e eu... Mito, eu consegui sair, eu já estava sentindo aquela coisa. Eu saí, fui me arrastando até no banheiro, que a minha intenção era ligar o chuveiro na água gelada e... Vai voltar ao normal, né? Baixar a adrenalina. Só que eu não consegui. Quando eu fui tentar pegar no registro para ligar, eu desabei. Então, ou seja, a pessoa ficar 3 dias nessa situação e voltar à vida, porque Deus realmente propôs na vida dela. Exatamente. Com certeza, porque só de você ficar 3 dias sem dormir, o desgaste é grande. Nossa, imagina o corpo, imagina E a minha água era pinga e o meu alimento era farinha, era cocaína, nesses dias. Então, por isso que eu falo, Deus ele tem um propósito na vida de cada um. Independente de estar lá na biqueira, independente de ser o que Ele é. Deus ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Mas esse propósito só vai adiante
se a pessoa se realmente se entregar a Deus. Ele der um passo para Deus, porque a palavra fala, se você me der um passo, o resto deixa comigo. Porque Deus quer ver isso da parte da gente, né? Ele quer ver a nossa atitude. E outra coisa, que nem eu falo, não adianta querer enganar Deus, que Deus ninguém engana. Não, Né? Muitas vezes a pessoa está naquele apuro lá, fala, eu vou lá na igreja, vou começar a servir a Deus, E a hora que, às vezes o coração está sentindo isso, na hora que as coisas melhorarem, eu volto. Volto para tudo Vai, onde eu não tava. vai. Não pode, né? Não, vai voltar pra trás, isso aí é igual o processo de emagrecimento, que a pessoa quer emagrecer rápido. Começa bem, quando você termina, você acaba 2 vezes pior. Verdade. E das pessoas que você andava, tipo assim, os camaradas das antigas, quantos que você sabe que melhorou e os que continuam ainda? E o que eles falam vendo você hoje mudar com essa transição, né? Porque, tipo assim, quando você muda muito rápido assim, os caras acham que você não vai conseguir mudar. Alguns apoiam, outros A maioria. ou os outros querem ver você no poço, né? E como é que você vê hoje alguém, o que eles falam pra você hoje em dia? Então, como eu disse, né? Tem muitos, os que ainda estão vivos, né? Da época que eu estava naquela vida, que a gente dava rolê junto, tem uns pardeiros que já foi. Não teve a oportunidade né? Não teve oportunidade, não. Teve a oportunidade, mas não aproveitou. Não aproveitou. Né? É por isso que eu falo, a Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, ele tá lá. Você quer você quer mudança de vida, você quer uma ajuda, você quer uma situação melhor, ele tá lá para te ajudar. Né? Ele não vai descer de lá e falar, não, eu vou tirar você daqui e vou colocar aqui. Não, menos que você não queira, ele não vai fazer. Ele só faz o que você quiser. E, então tem alguns desses que já não estão no meio de nós, né? Já não estão na face da terra mais. E os que estão, eu conheço alguns que saiu, né? Saiu daquela vida, tava bem até sabe, eu ficava admirado, falando, nossa, como que o cara tá, né? E infelizmente alguns deles voltou para trás de novo. Né? E os que ainda estão lá, como eu disse, muitos deles falam, nossa, cara, agora eu acredito que Deus existe. E tem alguns, infelizmente, que falam, cara, eu queria ser que nem você. Mas não tenta nem se esforça. Não se esforça. Raul Seixas morreu do quê? Não, mas Meu irmão morreu do quê? Michael Jackson morreu do quê? Elvis Presley morreu do quê? o Elvis Presley e o Michael Jackson é remédio, né? É overdose por medicamento, ou seja, é um vício. É um vício. É o vício de alguma coisa, né? Então o que verdade, acontece? né? A pessoa se perde num momento da vida dela que ela não sabe a hora de parar e falar, voltar. E eu às vezes eu nem fico insistindo muito em falar, viu? Sai dessa vida. Porque a pessoa às vezes nem gosta. Às vezes a pessoa não gosta muito, entendeu? E aí só quer, mas não quer escutar você falando para ela sair. Não, tem gente que às vezes não quer mesmo, acha que porque a pessoa conseguiu sair, quer dar lição de moral, e às vezes não é, você não tá fazendo de mal. Isso aí você tá fazendo de bom coração, mas a pessoa não consegue entender isso. É falta de humildade, na verdade, né? Muitas vezes é. Muitas vezes é hora de falar assim, não, você tem razão, cara. Já cheguei na idade, a minha idade já não Não, conduz. e a pessoa fala, só falta olhar pra você, não, eu tenho controle. Se preocupa não. Não pode deixar que eu... Você vê que não... Você não pode deixar que eu sei o quanto que eu consigo. A hora que eu quiser parar, eu paro. Eu não sou viciado, não. Mas assim, tem verdade. Então, tem o que nem, por exemplo, eles uma dessas pessoas. Aliás, acho que quando eu estava nos últimos dias que eu saí dessa vida, eu convivia muito com eles, né? E tem outros por aí que hoje tá dormindo na rua, que hoje a família já não quer mais. E eu dou graças a Deus em questão de família, né? Nossa, eu louvo a Deus por isso, porque a minha família nunca me abandonou, tá aí meus irmãos, somos 6, né? Tudo bem que tinha vezes que eles chegavam e falavam, na hora que eu estava naquela situação, logicamente que a paciência tem hora que, né, mas nunca viraram as costas, assim, tipo, viu, joga na rua e larga pra lá, né? Falaram até me internar falava muito, mas eu nunca quis esse tipo de negócio de internação. Eu não aceitava, eu até ameaçava, se me internar, quando eu sair de lá, o chicote vai estar lá, né? Mas assim,
os meus irmãos nunca virou as costas para mim. Né? Então isso é muito importante. A questão da família, né? O apoio da família. Por mais que eu não digo assim, se a pessoa tivesse uma pessoa violenta dentro de casa, né? E aí a pessoa, eu acho que tem que dar um jeito de afastar esse tipo de pessoa, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu, graças a Deus, também não era um cara violento, nunca fui, nem são nem doido. Né? Eu gostava de. Tanto que quando eu tava loucão, eu gostava de curtir minha brisa lá no meu canto sossegadão. Eu tomava meus goró, quando eu via que eu tava daquele jeito, eu já encostava num canto e ficava ali curtindo. Já começava ali, no meu canto ali, eu era o cara, eu era, entendeu? Então eu era desse tipo aí. Mas eu dou graças a Deus pela minha família. Minha família foi o seu alicerce. As peças-chave, né? Que não virasse, porque talvez se tivesse jogado fora, aí mesmo Deus falando comigo, talvez eu não teria. Porque você tem que ter o apoio de alguém, né? Alguém tem que te puxar, na verdade, né? Se a pessoa te empurrar mais pro fundo, você não consegue sair. Como é que você vai sair? Não Agora eu tenho muitos amigos meus aí que tá nessa vida, tá morando na rua, virou ligeira mesmo, você vai ali na praça, ali nas praças aí no centro, e eu vejo alguns deles. Esses aí devem aparecer de vez em quando em outras cidades. Sim. Porque você sabe que eles levam, né? Leva. Então. Leva embora. Por que você acha que quase não tem mendigo pra cá? Ô louco, eu acho que tem mendigo pra caramba aqui. Aqui não tem quase. Aqui quase não tem. Não vai tem pra muito. Salto pra você ver como que é Salto e tu de mendigo. Não, Porque eles colocam Salto tem mendigo não. Tem. Não. Muito mendigo. O único lugar que que tinha mendigo em Salto era na Concha, e aonde que os mendigos ficavam, os caras botou grade, fechou tudo. Agora, porque eu trabalhava lá pro centro, pode ir lá pra você ver. Nunca vi tanto pedinte. Eu saía da rodoviária, subia até um dia andando, era cada esquina. Mas os pedintes, eles vêm migrando. Não, mendigo mesmo, mendigo. E tinha uns que eu achava engraçado, porque eles iam trocar moeda, que eles tem casa, tem tudo pra morar, mas eles faziam questão, porque eles ganhavam mais dinheiro fazendo desse jeito. Teve uma vez que ele tava com ponto, fazia 3 meses que ele não tirava aquele ponto da cabeça dele. Aí eu falei, cara, você tem que. A carne já tá subindo em cima desse ponto. Aqueloide, né? Você precisa ir no hospital tirar. Sabe o que ele disse pra mim? Não, filha, porque se eu tirar eu ganho pouco dinheiro. Depois que eu fiz esse machucado, as pessoas sentem mais dó de mim, eu ganho mais dinheiro. Aí eu perguntei, como você fez isso? Um dia eu cheguei muito bêbado em casa, a mulher bateu em mim e eu bati com a cabeça no fogão. E aí ela me pôs pra rua. Então, o Salto tinha muito, tem cada história. Nossa! Os caras fechou lá onde os mendigos ficavam, eles colocaram grade. Tem época que eles recolhem uma turma e despacha por aí. Vai ser bastante. Aqui em cima mesmo tem um feio. Já vi cliente, assim, porque você tem mendigo, você vai atender todo mundo igual. Já vi mendigo que falou que veio andando de não sei de onde, de veio de tu andando. Porque ele acordou e foi dormir em Dayatuba. Quem levou ele pra lá? Quem levou? Deve ser mendigo dela aqui Mas você sabe que no Rio de Janeiro, quando o Papa veio no Rio de Janeiro, os caras matou os mendigos. No Rio de Janeiro. Você já assistiu o filme? Não. Então você pesquisa e assistiu o filme, você vê. O governo mandou matar os mendigos, tudinho que tinha no Rio de Janeiro. Os caras que ficavam na rua, andarilho, tudo. Ainda bem que foi do Rio, né? Mandou limpar. Imagina se fosse São Paulo, não existia mais a Cracolândia. Porque o Papa ia estar lá. O Papa ia estar lá. Foi lá, na época o Bob ainda teve um pedacinho ainda. E você duvida que isso aí não aconteceu? O Bob não teve um pedaço? Não tem um pedaço do filme do Bob que os caras matam os caras lá na favela? Sim. Que os caras falam assim, põe na conta do Papa. Ah, entendi. Tem um filme que até o Lima Duarte, que ele é protagonista do filme. E esse cara conta a história, os caras matavam os mendigos. Tinha muito mendigo no Rio de Janeiro, então o que os caras faziam? Os caras sentavam o pau. O Papa vai vir no Rio de Janeiro, então aqui tem que ser bonito, não pode ter
mendigo na calçada. Mas inclusive, falando de salto, de mendigo, eu falando desses amigos meus que hoje tá. Teve um amigo meu, cara, assim, a gente trabalhou junto e a gente deu uns par de rolê junto, viveu aqui junto aqui e ele foi morrer em Salto. Em Salto. Em Salto. O cara tinha casa, tinha família, né? Perdeu a família. Os pais moram aqui pro lado, ali perto daquele bairro pra cima do centro esportivo ali. Não sei o nome daquele bairro ali. Acho que ali é o Mercedes. É a Mercedes, não. Ali é Mercedes. O centro esportivo, aquele Mercedes. maior, né? É pra trás do centro esportivo é Mercedes. É Mercedes, ali é Mercedes. Então, ele tinha a família dele, na época, quando ele desandou mesmo, ele tava morando com o pai dele. E era uma família bem estruturada. Quem mora na Mercedes ali é mais o dinheiro. Mas é pra você ver como que é, às vezes no viver o pessoal fala que às vezes a criança precisa sofrer abuso físico, mental, pra pessoa se destruir, às vezes a pessoa teve maior lar amoroso no mundo e se perde do jeito. Não, isso aí acho que não. Eu acho que isso aí é errado. Porque, ó, que nem esse cara, ele tinha tudo, e o cara era um ótimo, ele fazia arte, né? Pintava, fazia letreiro. O cara, pensa num cara, sabe, um cara inteligente. Ele era pintor, na verdade, a profissão dele era pintor, né? E ele começou a desandar, e foi tanto que aqui em Dayatuba pra ele não tava virando, aí ele foi morar na rua e foi embora pra Salto. Foi morar lá em Salto, na praça, na rua. Uhum. E aí um dia ele ficou doente, levaram ele pro médico, o médico descobriu que ele tava com pneumonia, uns baratos assim, né? E ele tinha que se tratar, só que a família dele não queria mais ele aí. Assim, assim eu fiquei sabendo, né? E ele continuou morando lá, e quando foi um dia, eu cacharam ele foi dormir e amanheceu morto. Nossa, mas também eu acho que é um pouco de falta de amor, né? Tipo, do pai e da mãe nessa parte, né? Então. Saber que o filho tava passando... Se bem que a gente não sabe como que é real, né? Às vezes a gente fala que eles não quiseram, mas às vezes eles nem sabiam que ele tava doente. Então, muitas das vezes a família não sabe, né? Às vezes nem sabia onde que ele estava de verdade. Porque às vezes as pessoas culpam os outros, mas às vezes a própria vergonha dele fez com que ele fosse passar. Com certeza. Às vezes não era porque ele não gostava de Indaiatuba, às vezes ele tinha tanta vergonha da situação que ele estava no meio do pai e da mãe dele que ele preferiu ir pra longe. E às vezes morreu e a família nem sabia que ele estava doente. E esse negócio que você falou aí mesmo de porque quando eu era pequeno sofreu isso, porque foi espancado. Não, tem muita gente que tem histórias lindas e sofreu. Meu pai desceu o cacete de nós de porrada. E nós tava vivos, eu não tenho raiva dele. Então, e aí a minha família. Eu falo minha família. Mas diz que não, que é tudo mentira. Onde seu tio então? Eu falei pra ele esse Nós dia. tomava era porrada. Ela falou que é mentira. Oxi, então nós tá doido, então. Então, mas nesse caso aí, essa conversa, esse negócio não tem nada a ver. Porque, nós somos seis irmãos. E meu pai, ele criou nós num jeito, a gente sempre foi pobre, né? Mas ele criou a gente num sistema que ele não aceitava a gente brigar entre nós. E meu pai nunca gostou de ver a gente, sabe? A gente sempre teve amor e carinho do pai e da mãe. Apesar de que eu apanhei muito da minha mãe, né? Mas assim, sempre foi uma família evangélica e sempre tivemos união. Até hoje nós somos unidos. Entendeu? E aconteceu isso comigo. Foi um dia, eu resolvi ir pro mundão e quando eu percebi, eu já estava lá no fundo, mais que o fundo do poço. E hoje você, tipo assim, você é da igreja Exército de Deus, né? Congrego na igreja evangélica, pentecostal Exército de Deus. E você tem um cargo lá agora, né? Hoje eu sou diácono, para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso. Né? Trabalho na obra de Deus, faço a obra. E não tenho vergonha de contar meu filme para ninguém. Onde eu passo eu falo, né? E assim, porque o que Deus fez na minha vida, jamais eu vou conseguir, se eu tivesse que pagar para ele, jamais. Né? Só de estar vivo. Só de ter só de ter a vida que eu tenho, minha família, né? Meus filhos, já é né? Você não precisa de mais nada, já fez o que precisava. Sim.
E olha que ainda tem promessa na minha vida, que eu creio que essa promessa Que vai acontecer. você pode escrever, que não vai demorar. Você tem intenção de ser pastor? Essas coisas assim? Não, porque quando eu voltei para Jesus, eu sempre falei para Deus, Senhor, eu quero trabalhar na tua obra, não exigir, não pedir cargo, não pedir, sabe, meu foco sempre foi, minha vontade, meu desejo foi sempre trabalhar na obra de Deus, independente e essa foi uma questão também que eu nunca tinha falado nada com ninguém, assim, desde quando eu cheguei no exército de Deus, e eu nunca conversei com o pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, não, eu fiquei lá de boa, fiquei lá no meu canto, mas em casa eu orava, em casa nas madrugadas eu orava, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer a tua vontade, se eu queria a tua vontade, trabalhar na tua obra. E quando foi um dia, o pastor falou para mim, depois de quase um ano que eu estava congregando lá, o pastor falou assim, viu, eu estava orando e Deus tocou no meu coração de chamar você para você fazer parte do corpo de obreiro da igreja. Você aceita? Aí eu falei, Jesus, eis-me aqui. É o que eu estava pedindo para Deus, fazer algo na obra de Deus, né? E aí eu fui separado como cooperador, porque lá é cooperador, depois diácono, depois presbítero, e se eu não me engano evangelista, ou evangelista depois presbítero, uma coisa assim, depois até chegar no pastorado, né? E aí eu falei, não pastor, eu vou para fazer a obra de Deus, eu estou aqui. E aí ele falou, então a partir de hoje a gente vai dar todas as instruções, né? O que você tiver em dúvida, você pergunta, o que você quiser saber, você pergunta e a gente está aqui para te ajudar. E graças a Deus, fui separado como cooperador, fiquei 1 ano e pouco. Depois me ungiram como diácono, já tem 3 anos que eu estou no diaconato. E se for vontade de Deus eu chegar no presbitério, é Deus que sabe o tempo, a hora, o querer, a vontade é dele, né? Querer você quer, né? Não, eu não é assim, sabe por quê? Porque a palavra diz que quanto mais se dá, mais é cobrado. Exatamente. Entendeu? Quanto mais você É que mais nem você é empresa, cobrado. né? É que nem empresa, né? Quanto mais maior o seu cargo, Então, maior a sua cobrança. Você vai Com pagar mais certeza. caro. eu penso assim, eu quero, assim, o meu desejo é, que nem eu sempre falei, eu quero trabalhar na obra de Deus. Se Deus achar de eu ser algo a mais, amém. E se Deus achar que eu devo ficar aqui e continuar trabalhando do jeito que eu estou trabalhando, eu vou trabalhar numa coisa, vou ficar numa coisa. Isso é que nem você falou no começo, não cai uma folha se Deus não Se Deus permite. Exatamente. Se é do propósito, vai acontecer, né? Mas se a gente também se esforçar um pouquinho também... Não, tem do uma ajuda propósito também, dele. né? Não é que assim, é do propósito dele, mas é o que a gente precisa entender que é também o que a gente quer, porque nós também temos sonhos. Então, por exemplo, o sonho dele foi entrar ali. Se o sonho dele ainda é continuar seguindo, existe uma coisa incomum se realizar, entendeu? Tanto que Deus vai dar quanto é o que ele quer, né? É porque Deus, ele... Porque não adianta você achar que você vai ser pastor, você só aqui, ó. Ali na fila do fundo. Na verdade, tem pastor que é pastor, mas ele não sabe ser pastor, não prega bem. É por isso que eu falo. Mas ele quis, ele chegou lá e falou, eu vou ser e pronto. Hoje em dia qualquer um pode ser pastor. Você pode abrir, eu posso pegar um salão, alugar, escrever assim. Se você para ser pastor, você tem que pregar bem. Não adianta você querer ser pastor, o cara te eleger como pastor. Não, eu falo assim que nessa parte... Porque tem pastor que é ruim. Mas nessa parte mais... Não é que é ruim assim, tipo assim, mas tem lado pastor mal. que tem uma lábia muito boa e não Mas não tô falando que é ruim assim, do lado é igual o mal. Valdomiro, ele tem uma lábia desgramada. E Mas todo mundo, gente, como que o povo não vê? Mas eu tô falando do lado do mal. Tem um cara que ele tem um chamado para ser pastor, ele é pastor. Sim. Entendeu? E ele prega bem. Independente Independente que ele estiver fazendo a coisa errada, depois ele vai pagar, mas ele consegue fazer você se prender pegar as partes do que ele está falando para a sua vida. Agora tem pastor não, que é o pastor que ele vai pregar e as pessoas não conseguem entender, entendeu? Então, tipo assim, o chamado dele não é pastor, então o chamado dele de repente é para outra coisa, entendeu? Mas é que às vezes ele é melhor no solo do que para público. Então, por isso que eu falo que é pra outra coisa. Então, fica uma sala fechada de repente num culto de casal, o cara prega bem, mas
num ambiente com bastante gente, todo mundo fica cri, 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 cri. Eu sei até de quem ele deve estar falando. Mas é legal. Não, mas assim, eu acho que para ser pastor, para você ter um cargo dentro ainda chegar até pastorado, é muita responsabilidade. Sim. É muita responsabilidade. E se você for uma pessoa temente a Deus, você não vai chegar lá em cima de qualquer jeito. Se você for uma pessoa... Porque errar a gente erra. A gente é ser humano. O ser humano ele erra mesmo. Mas se for uma pessoa que tem o temor de Deus, ele não vai chegar lá em cima de qualquer maneira. Ele vai ter Não, porque se você chegar lá em cima lá e para você falar as coisas, lá embaixo tem gente que sabe o que você está falando. Com certeza. E dependendo de você falar da besteira que você falar, o cara fala, putz, Tá errado isso aí. Tá errado Depois eu isso vou aí. chamar pra tá me errado isso explicar isso aí. aí. Eu Ó. acho que ele falou o que ele falou não condiz com... Às vezes, 90%, o cara falou alguma coisa ali, 90% das pessoas que estão falando, que bola que fora. bola fora que esse homem foi dar. Mas eu Será vou que ele falar- tá lendo a mesma Bíblia que eu tô lendo? Mas eu vou falar uma Então coisa por pra isso que você tem que, ó. eu vou falar uma coisa pra vocês. Independente de ser pastor ou não, pra você pegar a palavra de Deus, você precisa entender o que está na Bíblia. Você Sim. precisa ler a Bíblia. Porque que nem você falou. Muitas vezes você quer dar uma de... Pô, eu prego, eu sou pastor, eu sou um presbítero. E ir lá subir em cima do púlpito lá e... porque Deus, não sei o que, não sei o que. Começar a falar coisa que não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Aí nego vai cobrar mesmo. Cobra. Cobra. Às vezes você fala uma coisa que você nem se atentou. Tipo assim, você vai na empolgação de uma coisa que todo mundo... Às vezes você vai até embora, você acha que se você foi o máximo. Mas todo mundo ali falou, ixi. Não, sim, com certeza. Hoje em dia o evangelho hoje em dia é cumprimento da palavra, né? O cumprimento da palavra. A palavra de Deus, ela diz que o amor de muitos se esfriaria, muitos voltariam atrás, né? E é o que a gente vê que está acontecendo, a palavra de Deus se cumprindo. Tem pessoas que falam assim, mas isso aí, as coisas estão acontecendo porque tinha que acontecer. Não. As coisas estão acontecendo porque a palavra está se cumprindo. Tudo que está na Bíblia está se cumprindo. E tem gente, eu vou dizer assim, tem gente que se faz de surdo, tem gente que se faz de cego, para não acreditar naquilo que está acontecendo. Mas é cumprimento da palavra. Hoje em dia tem igreja, tudo quanto é forma, entendeu? Hoje em dia tem igreja de tudo. Que nem você falou, se você quiser ser pastora, Você pode ser. E ela falou, ela chega aqui, aluga um salão na esquina ali, coloca o nome de uma igreja, inventa o nome lá, coloca a igreja, e aí todo mundo fala, quem que é a pastora dessa igreja? Ah, pastora Márcia. A gente queria agradecer, Alon, pelo você ter vindo aqui com a gente, contar a sua história, para que mais gente se comova, para que as pessoas que de repente estão passando por isso, vejam que tem uma chance de você sair, e também para vocês conhecerem a história dele, que é muito... interessante, legal, como ele conseguiu se achar, se encontrar, e a gente fica muito feliz por você ter participado. Para você entender, né, que nem sempre quando você tá achando que você está no fundo do poço, que já está no limite, afundando cada vez mais, que você não tem uma salvação, né? E você procurando uma ajuda, e essa ajuda com certeza está em Deus, espiritualmente, e na sua família que te apoia e vai te ajudar a sair dessa, você consegue. Então nem tudo acabou, entendeu? Nem sempre é o fim. Para tudo tem um jeito e Deus é o caminho sempre. Com isso que a gente fez hoje, a gente aprendeu que Deus sempre vai estar acima de tudo e Deus sempre vai te ajudar no que você precisar. E aí o Alan vai deixar Um recado pra vocês. uma mensagem, um recado para vocês aí. Segue, comenta, curtem a gente, segue lá no canal, no Insta, Morada 86. E a gente dá a palavra agora pro Alan. Então, gente, eu falo para vocês, o que eu quero dizer para vocês é que a última palavra é de Deus. Eu estou falando aqui de uma forma espiritual e de uma forma material. A última palavra é de Deus.
Se você realmente, às vezes pode ser que você esteja aí numa situação comparado a essa história que eu falei aqui, desse meu testemunho, e você tem fé em Deus, se você se chegar a Ele, se você der o primeiro passo, pode ter certeza que Deus ele vai fazer na sua vida. A partir do momento que você der um passo para Deus, de coração, você pode ter certeza que Deus ele vai transformar a sua vida da mesma forma que Ele me transformou. Eu sei que tem muita gente aí que me conhece, eu sei que muita gente que assistir esse vídeo vai falar, o Alan, eu conheço a história dele, sabe do que eu passei, sabe do que eu vivi e sabe o que eu estou vivendo hoje, né? A minha história hoje a minha vida hoje é uma vida, eu agradeço a Deus muito pelo que Deus tem feito na minha vida, porque sem Deus eu não estaria aqui, sem Deus eu não seria nada, né? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês.